Então, só para a gente relembrar, quando a gente falou da parábola do fermento, a gente fala de um fermento bom, né? É uma exceção. Então, a gente fala de um fermento introduzido na gente, que vai dar um crescimento diferente, mas é uma transformação. Para esse processo com Deus, do reino dos céus em nós, a gente precisa, primeiramente, de uma transformação. Então, a parábola do fermento vai falar disso. Vai transformar o quê, Fá? Espírito, alma e corpo. Lembra dessa transformação? Depois nós falamos sobre a parábola da mostarda, que é um crescimento. É uma mostarda bem pequenininha, lembra da fé? Tamanho de uma mostarda? Sim. Essa mostarda, a gente está falando de um crescimento que quando ela começa a crescer, ela cresce primeiro para baixo. Primeiro ela vai crescer de um jeito que ninguém está vendo. O reino dos céus introduzido na gente, primeiro é um crescimento que ninguém vai ver. Só que quando cresce e ela se expande, vai vir a árvore da mostarda é o quê? Ela vai ficar bem grande, uma coisa bonita, grande. Mas o primeiro que a gente quer entender é que cresce para baixo, tá bom? E assim somos nós. Nós temos esse momento com Deus, quando a gente entende, né, Jesus na nossa vida, que a gente entrega a nossa vida a Cristo, nós começamos esse processo de transformação. Então vai transformar a gente no espírito, depois vai transformar a gente na nossa mente, que é a nossa alma, o nosso conhecimento, a palavra do Senhor introduzida dentro da gente, e vai acontecendo essa transformação. Automaticamente vem um crescimento. Só que de primeiro momento, parece que nada está acontecendo. Por quê? Porque está colocando as suas raízes primeiro. Tá fincando ela primeiro, para depois ela expandir. É uma estrutura, tá? Então aí a gente começa... Aí por isso nós vamos entrar na parábola de Isaías, capítulo 5. Quem plantou a semente? Alguém plantou a semente? Eu comprei terra para plantar um livro. Eu já comprei, mas não plantei. Eu preciso ganhar. Não entendi, amor. A minha, sabe, que eu fui comer para ver plantar a minha mãe, aí acho que eu perdi a minha na rua. Ah, eu tenho aqui, eu te dou. Ah, tem da Nívia também que eu tenho. A sozinha? Isso. Quem colocou na Bíblia? Ah, não, a sozinha eu só tenho uma. Cadê? Deixa eu ver. Não, sozinha A minha filha tá em São casa. ainda pra ver, é muito pequeno, mas eu coloquei na Vai frente chegar. da parábola. Legal. A minha eu coloquei do lado do coração. Isso. Bom. Eu recomendo vocês colocarem ela sempre visível, não só na página, mas também como na capa da Bíblia, para você ter um entendimento em relação ao que você estudou, porque essa visão vai destravar tudo que você está aprendendo. Quando você bater o olho, vai automaticamente lembrar daquelas palavras, daquilo que você anotou, daquilo que o Senhor te deu, fora que vai ativar a sua fé, para falar assim, ó, se eu tiver uma pequena fé desse tamanhozinho, eu posso fazer grandes coisas. Imagina agora se eu tiver a minha fé muito mais aguçada. Amém? Amém. Vamos lá, gente. Eu já coloquei prática, né, nessa semana durante o mostarda. Sério? Vem pra frente. Vem aqui pra gente ouvir. Nívia, senta aqui, ó. Você tá vendo certo? Esse povo tem medo da frente. Ah, eu tô travada. Fala pra mim, o que você fez? Aí sim, hein? Agora, olha. Tá chegando. Ninguém Olha, segura eu peguei um dinheiro e guardei que era para dar entrada no pedreiro. Mas já faz muito tempo que eu guardei o dinheiro. E eu não achava. Aí me deu. Quando apareceu o pedreiro para fazer aqui a cozinha da minha mãe, aí eu falei assim, mãe do céu, eu não lembro onde foi o dinheiro. Época aquela. Aí eu revirei a minha casa todinha, me deu um pavor, eu falei, já pensou se eu coloquei em algum lugar e alguém levou embora? Aí eu fiquei tão mal, aí eu desci aqui sem ninguém ver, aí desci com o vidrinho na mão, aí eu peguei e ajoelhei ali atrás do púlpito e falei, Senhor,
tu falasse na tua palavra, Meu se tiveres fé do tamanho do grão de uma mostarda, eu tirei um grãozinho assim, fiquei assim, Jesus, ajuda eu a achar esse dinheiro, Senhor, eu tenho que achar, ou se não, se esse dinheiro foi roubado, ou se alguém pegou de mim, tu pode me mostrar hoje, mas tem que ser hoje, porque eu tenho que dar um sinal para esse pedreiro e esse dinheiro tá guardado, eu sei. Gente. Ai, menina, aí eu comecei a orar, e o grãozinho até sumiu na minha mão. Imagina tanto que você Aí apertou. sumiu e eu apertei, aí eu subi. Aí a mãe, nada, não achou dinheiro. Aí eu fiquei quieta. Eu falei, não, já entreguei no mundo, eu nem vou falar nada pra minha mãe. Nem vou falar nada pra minha mãe, que a minha mãe vai ficar apreensiva, né? Porque a gente já foi roubado uma vez, né? Vai falar, pronto, tem ladrão dentro de casa, né? Misericórdia. Ai, menina, eu subi no meu quarto e fui direto no dinheiro. Ai, que bênção! Ou Automático. seja, Deus Não, deu automático. a direção. Deus deu a direção. Eu deixei minha mãe falando sozinha lá no quarto do Zé e subi pro meu quarto. Quando eu fui no meu guarda-roupa, o Senhor me mostrou onde estava o Olha, dinheiro. É como se Deus falasse, Sendo que o guarda-roupa eu revirei todinho. Não é Todinho é achava. como se Deus falasse assim, gente, vai lá no guarda-roupa. Eu fui direto lá onde estava o dinheiro. Mas Ele é tirou. aquela coisa, o Fernando não estava aqui, mas a gente aprendeu que o Senhor não fala em parábolas. Ou melhor, o Senhor não fala em palavras. O Senhor fala através de símbolos, através de imagem, através de revelações, através do Espírito te induzir a fazer ou ir a algum lugar, o Espírito te reter em algum lugar para você não sofrer um acidente, o Espírito te revelar. Não é intuição. Não é né? intuição, O que o mundo chama de intuição, nós chamamos de Espírito Santo. É o O mundo Espírito fala Santo. assim, Porque é igual a gente fala, É, né? intuição. Não foi o grão que fez isso, mas É foi só a a sua fé. fé. Então, Porque assim, eu tirei o grão, que eu falei, nossa, é tão pequeno, eu não tenho fé mesmo às vezes, sabe? Eu sou... E olha que lindo, a palavra entrou no coração dela. Aí eu coloquei o grãozinho, fiquei E o que me Senhor, chamou tu muita falaste atenção na tua nesse palavra, aí sentido, comecei a falar. Posso ir? O que me chamou muita atenção no sentido que ela estava contando, é que ela foi lá e falou, Deus, como um grão de mostarda, como o Senhor disse, ela não fez rodeio, ela logo foi assim, ó, no ponto Como X, diz a tua palavra. como diz a tua palavra. Ou seja, A gente estava falando legalidade. isso essa semana, referente à oração, quando a Legalidade. gente traz a palavra na oração, Legalidade. Deus recebe assim, cara. é isso Amém? mesmo. Tava falando da Fernanda sobre isso. Foi, Gente, filha. porque lembra que a gente falou que Deus, ele é a vontade. O Filho é a manifestação da palavra. É. E o Espírito Santo é a explosão desse poder. Ou seja, do que Deus ele acontece. traz à existência anotaram isso, aquilo que gente? não existe. Isso. Vocês anotaram Então, isso, quando gente? você ora, quando você está orando e você ora a palavra, gente, você traz um poder sobrenatural. Jesus É disse, muito importante isso. Jesus disse, se pedires em meu Nome. farão coisas maiores. Sim. Talvez você ache que foi coisa pequena, né? Mas se ela não acha esse dinheiro. Grandiosa. Ela arrebenta. É. Foi grandioso, viu? Volta aí, Fabiana, a frase aí que Jesus, o Espírito, a esposa não vai dar conta. O Você Pai é a matou? vontade. Deus é a vontade. O Filho é a manifestação da palavra. E Deus, o Pai, né? Deus é a vontade. O Filho é a manifestação da palavra. E o Espírito Santo é o poder explosivo. É a explosão dessa... Porque é na o que faz verdade, acontecer. na verdade, Gente, replicam essa O frase. Filho é a Espírito manifestação Santo da é, palavra. a explosão do poder. Ou poder explosivo. Replicam essas palavras, gente. É o É no agir, seu né? story, É o agir, é o que faz é no seu acontecer. status, é nas pessoas que você sente que precisa ouvir uma palavra. Do poder. Porque você falou o quê? Se falar no nome de quem? De Jesus. Jesus é quem? é o filho. É a palavra. É a- Jesus é a palavra, ele é o verbo. Então quando você ora e ora em nome dele, traz à existência a palavra, Aquilo que ele mesmo falou, aquilo que ele mesmo... entendeu? Como é que nós pedimos saúde? Mas tem uma legalidade a mais em cima
dessa petição em relação a pedir saúde? Posso dizer? Pode, Fernando. Porque como o próprio Jesus, ele usando a boca do profeta Isaías, que diz assim: verdadeiramente, ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Se você falar assim, Continua. Deus, Não, continua o versículo. verdadeiramente, ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, se você fala assim, Deus, essa enfermidade não é minha não, Pai, não é minha, não é minha, porque o Senhor já tomou lá naquela cruz, então não é minha, é do inimigo que é essa enfermidade. Você tem que dar legalidade pelo sacrifício de Cristo na cruz. Eita, O que é dar legalidade? É você exigir que seja cumprido uma lei. Qual foi a lei que ele quebrou na cruz? Qual foi? Levar todas as enfermidades, todos os pecados, todas as transgressões sobre o corpo dele. Ele se fez maldito. Ele se fez maldito por mim e por você. Verdade. Vocês estão entendendo? Ah, pastor, eu já clamei, já busquei, já roguei. Não para de clamar e de buscar. E de chamar a atenção dele. Vamos para as parábolas? Amém. Tá. Até uma introduçãozinha. E que introdução, viu? Vou fazer a leitura. Alguém quer ler? Com Se certeza. alguém quiser ler. Quero catar as pessoas mais introvertidas. Página que é, Fabiana? Lembra que vocês aprenderam sobre o que é de tímido? vocês, acho que é 28, 29, Isaías 5 aí. Vocês lembram que vocês aprenderam sobre o que é timidez? Os tímidos não herdarão o reino? O que nós temos aqui não é pessoas tímidas, nós temos introvertidas. Pessoas que elas retêm a ousadia, mas porém elas não são tímidas. Porque se você é tímido, você nem aqui estaria. Os covardes, voltem. E ó, foi quantos? 22 mil? Correto, Fernando? Foi 22 mil que voltou. Gideão, é isso? Ou seja, os introvertidos são aqueles que sabem o que é certo, buscam o que é certo, vai atrás, mas tipo assim, não espere, não traz para fora. Esses são os introvertidos. A palavra intro quer dizer dentro, fechado, intro. Entendeu? Extrovertido é externo. A palavra este quer dizer externo. Introvertido, extrovertido. Extrovertido é aquela pessoa palhaça que faz tudo, fica pulando, e assim. Vocês estão entendendo? Ou seja, é necessário sair para fora. Uma vez que o fermento ele está dentro, uma vez que a raiz do grãozinho de mostarda está crescendo, alicerçando na terra boa, que é Cristo. Amém? Amém. É hora de sair para fora agora. E agora nós vamos aprender qual é a importância. Só uma perguntinha, Neide. Isso daí aconteceu antes de quarta? Foi? Antes de quarta? Foi uma prova para você. Para Foi, você então, aí eu ativar, eu- para você ativar a tua fé. Porque o Senhor queria te usar na quarta. É verdade. Eita! O Senhor queria te usar na quarta para Foi quê? lindo. Eu via, ó, tá me arrepiando, gente. Quando você veio, Foi segunda-feira. eu não passei o microfone para sua mão. Eu te passei o cajado. Não, foi muito forte. As palavras dele para você como primogênita. Gente, eu passei o cajado e eu falo para você, não é meu cajado. Cajado dela. A gente, quando pega microfone dentro desse ministério, a gente não pega o nosso cajado. Pega o cajado dela. É verdade. Tá entendendo? É como se fosse a capa de Elias ou a capa de da pastor Matilde, passa para você ou para ela aqui. Ou o cajado de Arão. Ou seja, uma grande responsabilidade. Você está entendendo? Ou seja, o Senhor está te trazendo à frente do povo. O Senhor está te trazendo para frente da batalha. O que nós temos que entender, hein, Cristina? Você tem que vir para frente da batalha. A batalha da sua família, a batalha dos seus filhos, a batalha do seu esposo,
Ah, eles não querem nada com nada. Mas você tem que ser esse que vai à frente. Tá ouvindo, Jacir? Tá ouvindo, né? Tá certo. Vocês estão ouvindo, gente? Sim. São vocês os escolhidos a entrar na frente da batalha. A pegar o cajado e falar assim, ó, eis-me aqui. Você não me falhava, mas eu tô indo. E sabe o que eu esqueci de falar na última aula que nós tivemos? Eu esqueci de falar para vocês que seriam semanas e meses de batalha, de guerra, de provações. Tá entendendo? Vocês viram, nós fomos exemplo. Nós somos exemplo que, eu perdi a voz, meu filho, ficou desenganado dos médicos. Você já viu um médico virar para você e falar assim, ó, eu não tô entendendo o que está acontecendo. O camarada, 5 anos, fora os adicionais, e vira para alguém assim e fala assim, ó, eu não sei o que está acontecendo com seu filho. Tudo que ele tomou já era para ter sarado. Daí que foi que ele deu um... Opa, nós sabemos. Era o Senhor provando. Vamos parar de dar crédito para o inimigo? Vamos parar? Tudo a gente acha que é Satanás. Posso falar uma coisa? No sábado passado, né? A luta foi grande, a semana inteira. E a semana inteira eu tentei ver no YouTube, né? A câmera passou para mim e falou, o link tá aqui. E a semana inteira eu não consegui. Ontem eu tive um probleminha em casa com meu irmão e com os meus filhos. Olha, meus filhos pequenos, assim, né? Alguns levantes. E ontem à noite que eu consegui, a 1h da manhã, acessar o link. E ontem pra mim foi assim, Deus me mostrou que não era pra eu estar ali nem sábado, mas aquilo que vocês falaram todo o tempo aqui, que a irmã Cristina, que a irmã Cris, né, que você falou aqui sobre perdão, sobre entendimento, sobre crescimento, me serviu em tudo aquilo que eu passei à tarde na minha casa. Então eu entendi que assim, Deus, ele me revelou algo que foi ontem à noite. Devido ao estudo de sábado, ele me revelou ontem à noite. O prosseguir, o caminhar e o não desistir, porque os levantes eles estão vindo. Como hoje no atraso, então a gente se organiza, pede ajuda para alguém, no meu caso meus filhos e minha mãe, mas assim, eu não vou desistir. Eu já falei, bati o pé, e ontem à noite, o estudo de semana passada que eu não pude estar presente, me serviu para ontem à noite. O que eu não pude estar aqui no sábado, me trouxe algo muito grandioso, valoroso à noite. E ali eu falei, me prostei diante do Senhor e entendi o que Ele quer, o que Ele está querendo da gente. E eu agradeço assim grandiosamente, porque foi algo tremendo mesmo, tremendo. Foi muito bom. Gente, quando eu falei para vocês... Às vezes não serviu para estar ali, mas para outro dia. Isso. Quando eu falei para vocês sobre as provações, que ninguém quer provações, entenda a mesma coisa. Não é questão de provações. Tem pessoas que estão conquistando o reino sem saber. Eu dei o exemplo aqui nas primeiras aulas, dizendo assim, ó, já pensou você ir no banco de uma conta que você nunca mais mexeu? Aí de repente você puxa o extrato e está lá R$1 milhão. Eita, eu tomo posse. Toma posse. Tem pessoas que executam a obra do reino sem saber que estão fazendo. Fazem a obra do reino sem saber que estão fazendo. Estão pecando, estão tomando a força, sem saber. O reino é diferente da salvação, gente. O que é juntado com o tesouro dos céus é algo oculto, da qual a gente faz na igreja, mas não tem entendimento. Agora, se você soubesse o valor que está tendo lá em cima, como é que você faria? O que o Satanás sempre veio na terra para destruir, não foi sua casa, seu carro, sua casa, você, destruir seu cabelo, sua maquiagem, não. Ele vem destruir o seu entendimento. Como é que Satanás usa uma pessoa que é propícia às drogas, ao álcool? Ele faz ela se entorpecer. Tem uma certa religião que, para o espírito maligno entrar dentro dela, eles giram a pessoa, dá cachaça para a pessoa, e giram a pessoa, para ela perder a consciência. Ela perde a consciência onde o inimigo vem e entra. E dela é usada por Satanás. E aonde ele fica, se ele não for repreendido por alguém maior,
essa pessoa só definha, essa pessoa só é usada por Satanás. Está entendendo? Ou seja, o entendimento. O que vocês estão fazendo neste momento, vocês estão abrindo a mente para vocês do entendimento. É diferente de uma palavra pregada. Uma palavra pregada, na hora da emoção ali, você recebe, na hora da alegria ali, você pula, você dá glória a Deus, aleluia. Mas quando sai ali fora, você já não tem mais essa palavra dentro de você. Por quê, pastor? Você lembra o versículo que foi lido? Você escreveu o versículo que foi lido? Você computou isso dentro da tua mente, dentro do teu coração? A tua palavra escondida, Guardada no meu coração. Não, gente. No culto, vocês simplesmente estão ali para cultuar, para adorar. Agora, quando é estudo, quando é entendimento, quando você coloca ali, a sua mente grava aquilo ali, o Tá Satanás focada, fica né? A pessoa tá revoltado. focada. Sabe por quê? Eva não teve segurança no que falar. Ela adicionou até algumas coisas que não Sim. que não foi Foi a explicado. brecha que ela... Foi a brecha onde o inimigo entrou. É. Agora já Jesus não. Satanás veio com a palavra para delegar a ele sobre palavra. Ele pegou, usou a palavra porque a palavra estava na sua ponta da língua. Vocês estão entendendo, gente? Jesus com 12 anos, quando Maria chega lá e acha ele, que ele estava perdido, ele estava com quem? Com os sábios, Os sacerdotes. sábios e os sacerdotes, eles estavam admirados com a sabedoria de uma criança de 12 anos. Sim. Que não só respondeu aquilo que foi perguntado, mas ele continua explicando muitos e muitos mais coisas. É alguém que vira para Nicodemos, o mestre da lei, e fala assim, ó, sendo tu mestre da lei, não sabe dessas coisas, dessas coisas terrenas, como é que eu vou explicar coisas do céu? E ele estava falando de nascimento, da água e do Espírito. Vocês estão entendendo, gente? Satanás, ele sempre vai se levantar contra a tua vida se você se dedicar ao estudo, ao entendimento da palavra. Pastor, é para pregar? Não, gente. É para ter entendimento, gente. Para quando uma alma ferida te buscar, falando assim, ó, nossa, eu ouvi uma palavra de um pastor, que aquilo ali acabou com a minha vida. Assim, assado. Nossa, eu saí da igreja porque eu ouvi uma pregação, nossa, que foi, tipo assim, foi usado, parece que era o diabo, mas o cara é usado por Deus, ele estava sendo usado por diabo. Daí você vai ter uma sabedoria e fala assim, ó, vem cá, calma, entenda bem uma coisa, da mesma forma que Deus usa alguém, o diabo também usa quase na mesma hora. Sim. E muitos chegarão até ele e dirão assim, em seu nome eu fiz isso, fiz aquilo. Então não se iluda com o homem. Não se iluda com palavras, você resgata uma alma através do entendimento que se aprendeu na palavra aqui. Vocês estão entendendo, gente? Vamos para a palavra? Não, isso aí assim. Eu acho que o negócio aqui está com uma configuração diferente. Mais alguém querendo dar algum testemunho, gente? Tem? Se vocês sentirem, gente, pode trazer sim, ó, pastor. Porque da mesma forma como aconteceu coisas más, também vai acontecer coisas boas para ativar. Sim. Tá entendendo? Deus faz da forma que Ele quer e do jeito que Ele quer. Romanos 9, amém? Guardaram essa palavra? Romanos 9? Que Deus, Ele faz da forma que Ele quer. E quem somos nós para replicar? Entender. Amém? Amém. Amém. Guarda. Lembrando que o que a Cris falou que também eu trouxe para mim, na minha semana que também não foi fácil, em relação a perdoar, é você também não debater com aquelas palavras. É você passar por uma certa situação e não indagar o que está acontecendo. E a partir do momento que a gente guarda a palavra, guarda o nosso entendimento, a gente tem que ficar firme com fé que aquilo ali vai passar e vai dar tudo certo. Porque se a gente for debater, vou debater e depois fica mais difícil, aí você que tem que pedir perdão. Entendeu? Então é algo assim que guarda no seu coração, as palavras ao contrário vêm, mas seu coração ele vai estar como blindado com a palavra de Deus. E aí aquilo vai passar e a pessoa ainda vai ficar, nossa, eu estou falando e ela não está respondendo, porque você está blindado. E aí aquela pessoa logo vai passar a raiva e acabou. É isso mesmo. Dois bicudos não se bica. Já ouviu falar aquele refrão do mundo? Dois bicudos não se bica. A pior coisa que tem é com uma pessoa irada quando vem para te atacar, você simplesmente virar outra face.
ficar calado, ela fica com mais raiva ainda. Você sabe que tem gente que acha que é assim, ó. Tem gente que fala assim, crente tem que ser bobo, tem que deixar bater na cara. Não estou dizendo isso. Jesus não quis dizer isso, gente. O que Jesus quis dizer é que, tipo assim, não paga o mal com o mal. Te bateu, vira outra face. Não é fácil, mas com a Não é palavra fácil. de Deus, É alguém a se gente levantar vê. contra você e você simplesmente fala assim, fique em paz, meu. Isso. Eu estou em paz. Eu não tenho ira dentro de mim. Amém. Acabou. Sabe o que vai acontecer? A pessoa vai ficar mais perturbada ainda, vai ficar mais louca ainda, vai falar assim, peraí. Eu estava aqui me preparando já para fechar a mão para dar na cara dela. Que eu sei como é que é a pessoa. E de repente ela vira e fala assim para mim. Ela vai chegar e falar assim, vem cá, o que está acontecendo com você? Daí você vai responder para ela assim, eu estou começando a entender o que é ser parecido com Cristo. Estou começando a entender o que a palavra tem poder dentro da minha vida. O que é a semente, o que é o solo. Frutos, o que são os frutos que tem que ser derivados dessa planta. Essa planta tão boa que Deus confiou que está crescendo dentro de você. Quais são os frutos que está lhe dando? Como é que estão olhando lá fora para você? Amém? Amém. A parábola de Isaías, capítulo 5. Alguém quer ler? Alguém quer fazer a leitura? Chama. Não quer? Posso ler? Pode. É tudo? É até o 7. Ah, tá. Não, então não é para ir procurar pela Bíblia, né? Não pelo... Não, pode ser pela Pode ser? apostila, pode. Então, tudo, né? Tudo. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, os moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vós, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu, que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vós farei saber o que pretende fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis, que brandamento da lei, justiça, e eis aí o clamor. Amém. Gente, quem é o amado aí? Cantarei ao meu amado. Deus. Deus? Sim. Pra mim é Deus. Sim. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. O que é esse fertilíssimo aí? Fertilíssimo? É. Eu deixei até pra É vocês muito anotarem. fértil. É, um coração fértil, um coração assim. Que está com o coração aberto para receber a palavra. A terra boa. A semente. Isso. Seria aquela terra boa que recebeu aquela semente e deu os frutos, certo? Quem foi que plantou o primeiro... Que plantou... Como que eu posso dizer para não dar a resposta? Você já deu Eu já dei a resposta. E plantou a primeira vinha, não? Não. Fez o primeiro plantio. Quem fez o primeiro plantio na terra?
É, quase que eu dei a resposta. Foi o semeador? Não. Lá em Gênesis, lá, ó, quem fez a primeira plantação? Foi? O próprio Deus? O próprio Deus. Ele não plantou um jardim? Sim. Aonde? No Éden. A Éden é o quê? É uma terra Que delícia. de delícias. Então, o primeiro lugar a ser plantado, tá? Foi por Deus no Éden, um lugar de super fertilidade. Eu deixei em vermelhinho para vocês anotar, porque isso são chaves, tá? Para o texto. Sachoa limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Quer falar alguma coisa? Dessa frase que eu acabei de ler para eles? Sachou. O que é sachou, gente? Prensou, né? Cercou, enfiou, cercou. Aqui na minha Quando- Bíblia tá escrito cercar. Quando se faz uma inicialização de plantio, quando você recebe uma terra, quando você vai para o campo para plantar, entenda bem uma coisa. O terreno é seu, então você vai começar a plantar esperando que dê frutos. Então você não vai simplesmente chegar e jogar a semente lá e falar assim, ó, cresce. Não. Vai lavrar a terra? Você vai limpar a terra. Primeiramente você vai limpar. Sachoa é limpeza. Limpeza. Tá entendendo? Ó, limpou das pedras. Sachoa é adubar também. É cuidar da terra Não, mas também. é cercar. Aqui tá É no Bíblia cercar. cercou. É cercar. Cercou. Sachou, você é Cercou. cercar. Ou seja, por que o cercou? É um cuidado. Isso. Entenda bem uma coisa. Quando você tem um terreno, a primeira coisa que você faz é demarcá-lo. Você tem que sair marcando, não é? Você vai demarcando ele, você vai direcionando ele, você vai cuidando dele, você vai tirando as ervas daninhas, você vai tirando os Isso, fazendo pedregulhos. toda a Lembra que limpeza. nós aprendemos sobre o terreno pedregoso? Vocês lembram, gente? Como é que era o terreno pedregoso? Tinha pedras por baixo, uma pequena camada por cima, impedindo da planta crescer com raízes. Nós já falamos sobre raízes, né? Isso Ou está, seja- ele está falando da parábola do solo. Ou seja, a planta nunca vai ter raiz, porque as pedras impedem. Aqui já está falando que Deus, ele não coloca pedras, ele não deixa as pedras para aquilo que ele vem plantando em nós. Ele não deixa as pedras, ele arrancou, ele tirou os impedimentos, ele tirou a sujeira, ele cercou a vinha. Isso. Falando nisso, vocês fizeram um formulário lá, as respostas, todo mundo? Sim. Do questionário lá, aquele formulário? Responde uma lá. Acertou, porque ele já sai, que lá já sai, se você acertou, se você errou, Vamos lá, ele eu passou passou uma aqui só. no grupo. Ela colocou um texto. Que ele é do solo, né? É o formulário do Isso, né? solo. Preciso fazer. Ela manda você manda de novo, né? Vou mandar de novo. Manda de novo É porque pra depois mim, eu eu não coloquei tenho. a Neide, coloquei a Elisa. Tá bom, vamos continuar. Essa parábola, gente, ela mesma se explica. É que nem a parábola do semeador e do joio, que Jesus explica e o que Deus aqui também está explicando através de Isaías. Pastor, mas por que pulamos para Isaías? Isaías, ele vai dar uma parábola referente também à parábola seguinte. Qual vai ser a parábola seguinte? Dos lavradores maus. A sua próxima. Está entendendo? Ou seja, nós não saímos do contexto. Nós continuamos no contexto, mas com entendimento desde o passado para o futuro. Está Todas entendendo? as parábolas estão ligadas, igual eu comecei falando, da transformação, crescimento. Essa daqui vai ensinar que no crescimento precisa também ter uma proteção para esse crescimento, tá? Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercesse juízo, e eis aí o quebrantamento da lei, justiça, e eis aí o clamor. Amém? Amém. A preparação que o Senhor fez. Prossiga. Então, e a cercou, versículo 2, e a cercou, limpou das pedras e plantou de excelentes vides. E edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas,
mas deu uvas bravas, tá? Aqui também, essa questão do edificou no meio dela uma torre. Quem sabe me dizer o que é essa torre aí? Para que serve essa torre? Sabe o que é torre, né? Para subir, para observar. Isso. Para observar. Também. Está vigilante? Vigilância. É isso. Essa torre é uma torre bem alta, porque torre, ela tem serve para duas coisas. Para vigiar. Então fica ali, né, uma pessoa vigiando o tempo todo para que não entre nada e Para não roubar, não destruir a vinha, tá? Mas nessa torre, estudiosos vão dizer, e até acho que tem lugar lá, que essa torre, embaixo, ela é oca. Então ela serve para armazenar. Sabe a colheita? Você pega, ela é muito fria, então ela serve como uma geladeira. Você coloca lá dentro, tá? Para que armazenar esse alimento, essa colheita, até o uso, tá? Então, se vocês puderem marcar aí, eu É coloquei que nem no Egito, né? Que eles têm um lugar para armazenar as coisas embaixo. Tem como se fosse assim, tem uma, vamos dizer, né? Uma pirâmide, só que ela é só para armazenar alguma coisa. Por dentro, né? Por dentro. Por quê? Porque Por causa do sol. acho que como é que fala? O material, né? É uma coisa gelada e a forma deles. Então, se vocês quiserem anotar, que eu deixei aí torre, tá? Que ela serve para duas coisas, tá bom? Um é vigilância. É uma forma deles estar vigiando os salteadores, tá? Animais para não entrar. Como que a gente traz isso para nossa vida? Porque toda vez, eu sempre falo isso, toda vez que a gente lê um texto, a gente tem que tentar entender nos tempos deles, a cultura deles, para você entender o texto. Aí você vai aplicar isso na sua vida espiritual. Espiritualmente dizendo, é para nós estarmos em vigilância, nem diz vigiai e orai. Não adianta você só orar e não vigiar, certo? Então, primeiramente, eu vou vigiar, aí eu vou orar, entendeu? Então, aqui Deus falou o quê? O que Deus está ensinando pra gente? A gente tem que ter um solo arado, nós temos que, a semente que entrar, ela tem que dar fruto. Não é isso que ele ensinou? Então, para dar fruto, é preciso ter uma transformação. Deus está transformando a gente, nesse estudo, ele vem transformando em 3 etapas, espírito, alma e corpo, e vai dando um crescimento. Só que eu não posso crescer e não vigiar, porque se eu começo a crescer e não vigiar, o inimigo entra e destrói essa plantação. Ele vai destruir isso que está tomando um crescimento. Como está no livro de Cantares, fala sobre as raposinhas. As raposinhas, anotado, né, Cantares. Entendeu? Ali fala. Hã? Isso aqui é o quê? Acho que é Cantares 2,15. Se vocês quiserem anotar, quiserem abrir. Veio assim na hora, na mente. Isso. Ele deixou até anotada essa referência para vocês, porque é uma forma da gente entender. Peraí, então eu estou tendo um crescimento, eu preciso vigiar, porque lembra que nós estamos falando aqui? Nós estamos estudando a palavra, o inimigo não está contente. Vai acontecer algumas coisas para que você pare o seu crescimento, pare na metade, volte para trás. E eu falo, voltar para trás é complicado, porque depois para você voltar, subir o degrauzinho tudo de novo, sabe? É puxado. Então qual a intenção? É fazer você parar. Uma vez que você não tem o entendimento da palavra, ele está ganhando. Sim. Porque qualquer coisa que ele lançar, você pega. Tá vendo como a gente tinha que ter falado isso na última escola, no último estudo? É que nem a vigilância. Você fala na vigilância, que nem tem pessoas. Eu vou falar assim lá na minha casa. Mas você vai fazer o que na igreja? Foi que eu falei que não pode debater, porque você está com a palavra guardada no seu coração. E a gente tem que ficar vigilante para não abrir a boca para não falar besteira também. Sim. Isso mesmo. Não é fácil. Não é fácil mesmo, não, viu? Porque não é pelo Nós vamos muito trazer falar. o fruto do Espírito, gente. Nós vamos introduzir o fruto do Espírito também. E um dos elementos do fruto é a mansidão. E a gente acha que esse mansidão é ficar assim, ó.
Tá em Gálatas 5. Mansidão. Aí Mansidão é difícil, né? é você identificar uma afronta, é você identificar que a pessoa está sendo usada pelo diabo Já tinha pronto. e você evitar. Mas isso é um trabalho diário. Mas a sua luta não é contra aquela Pra nós, pessoa. Olha, você para tem que você, pensar assim. trabalhar você falou isso, eu lembrei da minha irmã. A minha irmã, ela é católica e ela conversa muito comigo. E ela veio falar para mim que ela foi na igreja, ela foi para a igreja e quando ela voltou, o marido dela discutiu com ela, falou assim, o que você foi fazer na igreja com essa pandemia, tal. Aí ela pegou e falou para ele, para, vamos conversar. Foi assim que Deus me deu você. Aí disse que ele parou e ficou calado. Então ela soube. Ela soube. Teve sabedoria. Sim, Teve sabedoria. porque se ela debatesse, Ia virar uma briga. ia haver uma briga. Aí Sai ia coisas ter- até piores, né? Sim, Sai coisas até sim. piores. Gente, qual que é a ideia desse cuidado para com a vida? Não é simplesmente, entenda bem uma coisa, o que vocês estão fazendo aqui, vocês estão fazendo um plantio. Um plantio. Todos os sábados é um plantio. E daí acontece o seguinte, a Fabiana acabou de falar aqui sobre a torre de vigia. Que serve a torre para Vigiar. Vigilância não é simplesmente olhar e falar assim, ó, nossa, olha, o inimigo está agindo nesse ponto. Vigilância não é, ó, para que servia a torre na plantação? Porque quando vinha algum salteador, chegou! Naqueles tempos também era um tempo muito seco e árido, porque era muito sol. Então, era natural pegar fogo. E fogo na vinha, destruição total. Raposa na vinha, destruição total, principalmente quando ela está no estado de flor. Porque ela sente o cheiro. Em Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15, vai falar do bem-amado sobre a vinha dele. Vocês querem ler? Aqui, ó, quer que eu leia? Leia, Fernanda. No 16. O meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. Até que refresque o dia e caiam as sombras, volta, amado meu. Faz-te ser semelhante ao gamo ou ao filho dos corços sobre os montes de Betel. Você vê que a minha página está colada, gente. Gente, eu... Sei como é que é. Aqui, ó. É o versículo 15 também, Fernanda. Hã? Eu li o 15. Não, você leu o 16. Então é Você leu o desde o 16, 15. é desde o 15, ó. Apanha-nos as raposas e as raposinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Realmente, o pólen da flor aguça a raposa. O olfato. E ela acha que, tipo assim, é como se fosse um vício. Um algo para aguçar e Para ela destruir. vem destruir. E a raposa é destrambelhada. Onde ela passa, ela não vê para onde ela anda. Quando ela vê perigo, então, ela parte retirada, ela cai na água, ela pula, ela faz uma desgraça. Então ela pode destruir. E se não tem uma torre de vigia para falar dela? Arrebenta. Vocês estão entendendo, gente? Ou seja, temos que estar em vigilância para não dar brecha. Dar brecha é o quê? O que é brecha? É uma ruptura. É uma ruptura onde? Na cerca. Se tem uma cerca com ruptura, o que acontece? Entra tudo que não presta dentro dela. Então a ideia de estarmos em vigilância é sempre estar atento. Em Ezequiel vai falar sobre o atalaia. 33. Ezequiel 33 vai falar sobre o atalaia. O que é o atalaia? É como se fosse um vigia. Um vigia que, vindo o inimigo se levantar, ele tem que declarar que o inimigo está se aproximando. Ele fica na sentinela lá. Se o inimigo se prontifica a atacar, ou se o inimigo vem com força, o que ele faz? Toca a trombeta. Lá vem o inimigo. Preparai-vos.
Soldados, preparai-vos, fechem as portas, coloca as coisas para dentro, tira as crianças da rua. Ou seja, é um alerta. E Ezequiel vai falar que, tipo assim, ó, se a pessoa ouvindo o atalaia não se prontificar em se proteger, o sangue dessa pessoa não está sobre as costas do atalaia. Sim, sobre o vigia. Mas se o atalaia não declarar e essa pessoa vir a morrer, o sangue dessa pessoa está sobre as costas do atalaia. Porque o atalaia tem que estar vigiante. Daí tem gente que prega que atalaia é aquele que está fazendo o fogo descer, o reteté, o plé, 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 plé. Não, não é isso não. É o que é vigia. É o que cuida. É o que guarda. É olhar para a tua vida e falar assim, ó, Fernando, vigia, que isso daí é uma brecha na tua vida. Elisa, vigia, que eu estou vendo um inimigo tramar contra a tua vida. Cristina, vigia, porque eu sei que, ó, entenda bem aonde que o inimigo quer entrar para destruir a tua fé. Vocês estão entendendo, gente? Para isso o atalaia tem que estar vigilante. Porque às vezes o atalaia enxerga algo que a outra pessoa não está enxergando. Por quê? Ele está na torre, gente. É por isso que a torre é formada. Para ele estar na torre. Na sua vida, é você mesmo. É você mesmo. Você entenda bem uma coisa. Se tem uma pessoa que te conhece, além de Deus, não é nem você. Vai dizer que é o inimigo. É o inimigo. Sabe por quê? Você lembra de tudo que se passou na sua vida? Você se lembra de tudo desde pequenininho, desde criancinha? Desde bebezinho? Desde o tempo da inocência? Desde o tempo da ignorância? Não. Tem muita coisa que se perde na memória. A memória do ser humano é falha. Mas uma pessoa que nunca esquece jamais é o diabo. Quer ler esse 33? É o 6 e o 7, não é? Pode ler, filho. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Vou dar um exemplo. A Elisa? Que me fez lembrar. Vou dar um exemplo que me fez lembrar. A pastora, Deus tinha dado uma revelação para a pastora, uma pessoa que é muito difícil. E aí a pastora tinha que falar isso para essa pessoa. Só que assim, vai da pessoa receber ou não. Mas a parte da pastora, ela fez. Você tá entendendo? Sim. Quando ela falou assim, bom, se recebeu, eu não sei, mas a minha parte eu fiz. Se algum mal vir acontecer, esse sangue não está nas minhas mãos. Sim. Então aqui eu também aplico na questão de você ter algo para fazer e você às vezes não quer fazer. Só que Deus, ele tá te usando para fazer e numa dessa você não faz. Se vir alguma coisa acontecer, então o sangue vai ficar sobre você? Você tá dando spoiler, né? Porque isso me fez lembrar, isso é muito sério. Às vezes a gente, por causa, eu mesmo, gente, mais do que eu, que morro de vergonha, né? Então, às vezes, quantas vezes eu já fiquei, não vou fazer. Só que Deus tá, né, Elisa? Tá mandando você fazer, entendeu? Que a Elisa, ela gosta de ficar, Deus, você fazer. Então, assim, né, gente? Tô falando dela. Mas, assim, às vezes Deus quer te usar. Você é um instrumento na mão de Deus. Aí você recua. Só que ele tem você como instrumento. Não que ele não vai fazer, porque você não quer fazer, ele levanta outro e faz, entendeu? Só que você que paga o preço. Só que você pode pagar um preço por não querer Sim. fazer, porque ele confiou em você. Sim. Deus erra no chamado? Ele Não, vai errar. nunca erra. Vocês querem um exemplo assim bem prático? Vocês querem um exemplo bem prático? Teve uma certa vez que a pastora estava aqui no altar da bênção, daí veio um evangelista cheio dos outros. Cheio dos outros. E vamos fazer campanha aí, pastora, vamos aí. Então tá bom. Daqui a pouco, ele começou a falar dos problemas dele. Que estava precisando pagar tal coisa, assim, assado, e que Deus não deixaria ele sozinho, não deixaria ele envergonhado. Amém. E começou a levantar a oferta. Até que se eu não estou enganado, foi o pastor Alex que chegou na pastora e abriu os olhos dela. Falou assim, pastora, vigia.
Porque esse tipo de pessoa eu conheço. E a pastora com o coração amaciado, o coração cheio de amor, falando assim, não, está necessitando, assim, assim, assado. Mas não passou 2 segunda-feiras, o camarada sumiu. Porque ela cortou. Porque ela não deixou mais, porque ele só vinha por causa do dinheiro. Ele via a igreja cheia, ele via pessoas que têm um coração puro, um coração moldável, e acabava tentando arrancar a pele das ovelhas. Aí ela cortou mal pela raiz. Ou seja, Se deixasse, ele ia voltar. se tem a vigilância, não somente na tua casa, não somente na tua vida, mas também no ministério. Se você pode ajudar, isso, gente, não é fofoca. Não é fofoca, não está falando mal das pessoas. Mas se você conhece uma pessoa e sabe que essa pessoa está fazendo mal, principalmente para alguém da tua família ou alguém do seu ministério, você não vai alertar essa pessoa? É verdade, tá certo. E glória a Deus. A Fernanda está se relacionando com uma pessoa que eu conheço lá do meu serviço. Suposição. Agora, eu conheço a pessoa. Eu sei que a pessoa não presta, eu sei que a pessoa é casada, eu sei que a pessoa... E ela fala assim, não, ele não é casado. Não, ele é gente boa. É assim, sabe? Eu vou chegar nela e falar assim, Fernanda, misericórdia, abre o teu olho. Isso é ser uma atalaia, gente. Sim. Isso é ajudar o próximo. Não é meter o pau porque você ouviu e deixou de falar, não. É você viu, você olhou, você sabe o que aconteceu. Aí a Evelyn falou, o que nós podemos trazer para o nosso dia em relação à vigilância? Você sabe que aquilo ali te faz pecar. Você sabe que aquele caminho ali te faz errar. Você sabe que você ter amizade com certas pessoas pode te levar para o mal. Você sabe que você acessar aquele site te faz errar. Você sabe que aquele grupo de WhatsApp que você tem é um fruto para o erro, para as falhas, um chamativo para você cair. Aquela pessoa que é fofoqueira, sempre quando vem do seu lado é para fofocar, falar mal de alguém. Eu vou lembrar que você dando ouvido, você também está participando, você é fofoqueiro também. Falando mal da vida dos outros, falando mal do ministério, falando mal da sua pastora. Esse tipo de pessoas são tudo pessoas que são raposas. São serpentes que entram pelas brechas que nós deixamos na nossa cerca. E vamos falar também do muro. Vamos falar do muro? Então, vamos só terminar aqui, a gente entra lá, tá? Daqui a pouco nós entramos no muro. Gente, o que seria estocar? Sim. A gente está falando da vigilância da torre. Isso. Então, estamos na torre. Agora estocar. vamos para o segundo desígnio da torre. Porque nós falamos que ele vai pegar essa Guardar. colheita e vai... Isso. O que seria esse estocar? Porque nós estamos falando de coração, que entendemos que o coração é o nosso entendimento, é a nossa alma, é as nossas emoções, é vontades, não é isso? Sim. A nossa alma. Então, o que seria estocar? Guardar. Guardar o quê? A palavra Dentro do coração. dentro do seu coração. É uma rotina de você conhecer e prosseguir em conhecer a palavra. Não é um dia você lê e no outro 10 eu não leio mais, eu não estudo mais. Não, é prosseguir, é sempre ter o seu minuto de meditação da palavra, é ter seu tempo com Deus, é ter sua oração. Hoje em dia se ouve muito falar em devocional, né? A pessoa separa uma hora do dia. Eu estava ouvindo o testemunho de uma moça que ela não consegue o dia inteiro. Aí o que ela faz? Ela tira um horário da madrugada e ela faz o devocional dela com Deus. Mas todos os dias ela tem um devocional. É uma mensagem que Deus coloca no coração dela, ela vai anotar aquele devocional, montou, é o dia dela com Deus. Uma conexão É forte. uma conexão. Então é oração, é jejum. Por quê? Porque você está vigiando, mas está estocando. Uma vez que eu até deixei uma mensagem em amarelo aí para vocês, eu vou ler. Porque o nosso coração é o lugar para estocar a palavra, certo? Então o Espírito Santo ele vai usar aquilo que está estocado aí para falar com você mesmo. Coração? O Espírito Santo não trabalhou na vida da Neide? Ele não conduziu a Neide? A Neide tinha uma palavra guardada porque ela usou na oração dela. Entende? Ó, Qual que é a importância? Gente, uma chave extraordinária para a tua vida espiritual. Entenda bem uma coisa. Uma oração com entendimento, com a legalidade da palavra. Você entendeu, gente?
Essa é a importância de você estar aprendendo a palavra de Deus. Que a sua oração é baseada na revelação que o Espírito Santo deu e continua renovando a cada dia, porque a palavra, ela se renova. Ou seja, você usa a palavra na tua oração, não tem demônio que consiga desmentir, não tem demônio que consegue colocar medo em você, porque você está alicerçado na palavra. E ele sabe que a palavra que você está falando é a verdade, é a palavra de Deus. Ele sabe disso. Em verdade vos digo. Ou seja, o Senhor estava falando, em verdade, porque a verdade que sou eu e está descrita, creia, faça, execute, tenha fé. Eu sempre, assim, por várias vezes eu gostei de orar assim. Em um determinado momento da oração, eu trazia aquela parte de Pedro. Quando Pedro vai andar sobre aquelas águas. Pedro andou sobre as águas? Se Pedro andou? Sim. Mas ele andou sobre o quê? Sobre a palavra. Sobre a palavra. Porque Jesus disse assim, venha. Quando Jesus falou assim, vem, a palavra que Jesus ele falou era como se fosse uma ponte, o caminho. O caminho. Isso. Então ele andou sobre as águas? Sim, ele andou, mas ele andou sobre a palavra de Deus. Então eu lembro que tinha vezes que eu orava e falava, Senhor, que eu não seja aqueles que ficaram dentro do barco com medo, mas que eu seja como Pedro, ousado. Sabe, ter aquela ousadia de falar assim, Senhor, então mande que eu vá, porque eu quero viver esse sobrenatural, porque andar sobre as águas seria o sobrenatural. Sim. Naquele momento ele quer andar sobre o quê? Sobre a palavra, em cima da palavra de Deus. Sabe qual é o nosso problema, gente? O nosso problema é que a gente quer fazer algo que a gente possa ter domínio e poder e vontade. Controlar aqui. Controlar. Esse é o problema do cristão. Achar que pode fazer as coisas por si só. Ah, pastor, eu sou tímido. Ah, pastor, eu tenho vergonha. Ah, pastor, eu não sei nem o que falar. Né, Nívia? O que eu falei sobre não saber o que falar? Não, foi para a Deise que eu falei. A Deise falou assim, pastor, mas eu não sei o que falar. E eu falei assim, entenda bem uma coisa. Jesus Cristo disse assim, ó, eu colocarei palavras na tua boca. Ou seja, eu, o Espírito Santo, colocar palavras na tua boca. Posso falar algo? A Neide, quando veio aqui para frente, ela veio determinada não pela limitação dela. Não pelo, tipo assim, ó, eu posso fazer. Porque se depender da gente, a gente sempre vai estar assim. É verdade. Sim. É como aquela passagem bíblica, o pastor ele, que sobre Pedro, Lucas capítulo 5, que Jesus falou assim, vamos para o mar de novo. Aí Pedro falou assim, Senhor, nós trabalhamos toda a noite, sim, mas segundo a tua palavra eu irei. Pedro, ou para a pessoa também que acreditou na palavra de Deus, o próprio centurião de Cafarnaum. Eu amo essa palavra, eu amo, sabe por quê? Porque ele entendeu por que Jesus ele veio a este mundo. Tanto que Jesus falou assim, eu vou na sua casa. E ele falou, não, mestre, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa, não sou digno. Sim. Mas diga somente uma palavra, que o meu servo irá ser curado. Mas por quê, Fernando? Porque ele tinha o princípio da ordem. Sim. Não que ele entendia quem era Jesus. Ele entendia de princípio da ordem. Ou seja, ele até cita falando assim, ó, porque eu também sou homem. Sobre que dá ordem. Que dá ordem. Tem autoridade. Sim. Ou seja, eu sei que se tu disseres uma palavra, ele vai ficar curado. Sim. E daí Jesus vira para ele e fala assim, ó, nunca vi fé tamanha em Israel. Como este homem tem. E vira para Pedro e fala assim, ó, homem de pouca fé. Então, gente, não quer dizer porque o pastor ele está pregando aqui que ele tenha muita fé. Não é porque a pastora Matilde que ora aqui que ela tenha muita fé. Às vezes você sentado aí, você tem muito mais fé, Paulo. Vocês estão entendendo? Porque o que cria a fé, o que gera a fé, o que produz e o que o Senhor dá cada vez mais fé
É a palavra de Deus. Fé é o quê? É acreditar, não é? Sim. Acreditar na palavra de Deus. Você não somente acredita que o Senhor falou, você acredita que está descrito. Então você executa, o que eu acabei de falar, você executa uma oração através da palavra. Sabe o que acontece? Não tem como dar errado. Sim. Amém? Amém. Eu vou ler para vocês essa frase em amarelo, tá? Que vocês têm aí. Essa torre funciona como o nosso coração. Uma torre de vigia, onde devemos estocar a palavra de Deus, ter um material suficiente para que o Senhor possa falar conosco em qualquer tempo. Uma forma de colocar essa torre em prática na nossa vida é ter uma vida de oração e de leitura da palavra. Uma coisa ligada à outra, entendeu? É o que nós estamos falando desde o começo: oração, orar a palavra, ler a palavra, buscar entender a palavra, porque é uma forma de você vigiar e se guardar. Você se guarda do que vem por aí, do que está a nossa... Que aqui nós vamos falar de volta, do que está ao nosso redor e ao nosso derredor. Sim. Então você se guarda do que está ao derredor. Vamos continuar a leitura? O lagar, né? O que seria o lagar? Quem sabe? Uma prensa. O lagar é o local onde se coloca as uvas. É uma prensa, né? Onde eles... tem vídeos até, eu não consegui trazer, né, amor? Não pegou, né, vídeo. Mas pode pegar pelo YouTube. Que eles pisam Pisa a uva, tá? Então vocês podem colocar um local onde se coloca as uvas após a colheita para ser pisada, esmagada, tá? Logo após esses armazenamentos é colocado em cântaros para acontecer a fermentação. Gente, alguém tem dúvida do que é lagar? Isso me faz lembrar de Gedeão. Gideão, lógico. Então, Mas entenda bem, o lagar é como se fosse um poço, um poço raso, da qual se coloca as uvas que são colhidas, certo? E vem os trabalhadores, lógico, com os pés limpinhos, assim, eu creio. Eles pisam nas uvas, eles pisam na uva e consequentemente tem um canal da qual sai o líquido, o suco e o mosto. O mosto sai junto. eu mandei um vídeo para você uma vez que mostrava, não mandei? O mosto seria aquela parte grossa do suco. Sabe quando você pega um suco que tem um resíduo embaixo? Né? Esse é o grosso. Mas eu vou te falar uma coisa. Vai falar sobre os odres também, né? Vai. Eu vou mostrar o vídeo para eles dos olhos. Todo suco de uva, por si só, ele contém uma substância que fermenta. Principalmente com o tempo. Tá entendendo? Principalmente com o tempo. Nós vamos estar entrando sobre o vinho novo e o vinho velho. Nós vamos estar entrando nesse entendimento sobre o armazenamento. O que está falando aqui é sobre odres, né? Não, o odre, eu vou deixar para pôr esse vídeo, até engasguei, esse vídeo no final, tá bom? Para não ter que ficar parando aqui, colocando, fazendo tudo. Aí eu coloco no final para vocês verem como eles colocavam nos odres, como que funciona. Os vídeos dos odres. Esse eu te mandei, né? O que é extrair? O que é extrair do seu plantio o resultado? O lagar é extrair. O lagar é extrair daquilo que é plantado na sua vinha. Extrair e qual o resultado que está dando. Entenda bem, se plantou uva, não é para ficar só comendo uva, é para trazer o suco, o vinho, que na Bíblia o vinho simboliza alegria. O vinho simboliza também como se fosse um medicamento, como um remédio. Tá entendendo? Alegria vem da onde, gente? Alegria vem do Senhor. Mas quando se fala vinho, não é para se entorpecer. Não é para se entorpecer. Porque eu vou falar, tem 2 tipos de vinho na Bíblia. E a gente acha que tudo engloba um. E tem o vinho novo e o vinho velho. O que é o vinho novo? O vinho que não é fermentado. O vinho que contém apenas um pouco, mínimo de álcool. É muito comparado à garapa, a nossa garapa.
A garapa, ela contém álcool, sabia? Da onde você acha que vem Caldo de cana. a cachaça? Cachaça. Da onde de cana. que vem a cachaça? É destilado do caldo de cana, certo? Ou seja, além dele ter um teor alto de açúcar, ele também contém álcool. Quem tomou muita garapa aí ficou meio... Dá sono. É não verdade. fica bêbado, mas você fica meio... Dá sono. Fica meio leve, né? Você fica meio leve. É a mesma coisa o vinho novo. Ele não foi fermentado. O que é fermentação, Fabiano? A fermentação é o quê? É esse resíduo de casca, esse resíduo de grosso que fica com o tempo. Então ele vai surgir numa forma como se fosse de putrificação. Ele fica começando tipo assim, a apodrecer. Mas é lógico, não apodrece. Ele começa a criar o álcool. Ele começa a ser destilado o álcool, onde se transforma em vinho velho. Já ouviram falar? O vinho da safra de 1900 e tão... Quanto mais velho, melhor, diz, né? Quanto mais velho é melhor. Por quê? Ele vai curtindo cada vez mais. O sabor dele vai ficando mais apurado. Ou seja, ele fica muito mais caro. Né? Nem em relação a se entorpecer, e sim da idade dele, que fica muito mais caro. Sim. Porque ele é muito mais tempo cuidado. Vocês compreendem, gente? Sim. Quando Jesus... eu vou falar. Posso entregar? Quando Jesus vai naquela festa, que dura 7 dias, uma festa de casamento. Sim. O maître, quando recebe aquele vinho que Jesus transformou lá, de água para vinho, ele manda o maître experimentar, não é? O que ele fala? É o melhor vinho. Ele fala assim, ó, é costume se oferecer primeiramente o vinho bom no começo. Mas não no final. E não no final. Sabe por quê, gente? É assim, ó. As festas são 7 dias. Então as festas, a maioria das festas naquele tempo, era envolvido a família. Ou seja, você convidava a família, é que nem a família da pastora. Você não precisa chamar ninguém. Já lota já, filho. Só a família já lota, você não pode chamar ninguém de fora, porque só a família já lota. Então era costume, todo mundo se ajudar, todo mundo cooperar, porque nem sempre tinha quantidade. É como as festas de hoje em dia. Você faz um churrasquinho e fala assim, ó gente, mas traz 1 quilo de carne e coisa e tal. Era assim. Mas o que acontece? O noivo, ele era ligeiro. Sempre eles tiveram esse costume sábio. Por quê? Se eu oferecer, tipo assim, é como se fosse... vou fazer uma festa, eu sou do mundo, vou fazer uma festa e eu vou comprar uns 50 barril de chopp. Daí eu vou lá e dou 50 barril de chopp para todo mundo tomar à vontade. Daí o pessoal vai lá e enche a cara, puf. Sabe o que vai acontecer no terceiro dia? Todo mundo vai estar bêbado. Todo mundo vai estar embriagado. E daí no 4º dia da festa, cadê o pessoal? Tá no Santo Antônio ali tomando glicose na veia. É só uma suposição. Agora, em relação à festa desse tempo, é assim, 3 dias eles ofereciam esse vinho novo, que não é fermentado. Esse vinho novo, da qual é praticamente tirado da uva na hora. Um suco, né? Seria um suco, porém é um suco que tem uma levedura de álcool. Ou seja, não deixava eles bêbados. Não deixava bêbado, porque daí no final da festa era servido vinho velho. Aonde vinho velho é onde o pessoal fala que entorpece e traz alegria. Tá entendendo? Mas eles já estão no fim da festa, então não vai ter problema deles terminar os 7 dias como era designado, comemorar 7 dias pela união de uma pessoa com a outra. Vocês estão compreendendo, gente? Então quando Jesus falava do vinho novo, é o vinho que não entorpece o coração, não entorpece o teu entendimento. Por isso que você vai ouvir falar sobre vinho. Por isso que Paulo vai falar, tome um pouco de vinho. Daí você vai falar assim, ó, ele está mandando encher a cara. Não. Esse é o vinho novo, aquele que não entorpece a tua mente e você não perde a consciência. Amém? Amém. Então, esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas.
Que Bom, isso? uvas boas e uvas bravas. É a mesma coisa que aconteceu com as oliveiras, né? Bravas e real. Eu deixei para vocês escrita oliveiras ou não? Deixou. Aqui tá Para as escrito. oliveiras? Sim. Aí embaixo. Isso, que é legal vocês terem essa anotação também. Bom, quando nós falamos sobre frutos ruins, gente, ele vai falar também de o que é um fruto ruim, um fruto com espinhos. O que fala espinhos? De esterilidade, certo? Espinhos vai falar muito sobre isso. Se você trazer para os dias agora um fruto ruim, porque se você pegar como é que eu posso explicar? Um fruto, uma uva boa, um fruto ruim, que amarra a sua boca. Azedo. Amargo. Isso. Se você trouxer para a vida hoje, uma pessoa que ela produz um fruto, o fruto não é bom. Se a gente trouxer isso para os nossos dias, para o agora, você vai parar e pensar assim, é uma pessoa, se eu estou falando de esterilidade, eu estou falando de uma pessoa que coloca a mão, mas não consegue fluir. Tudo dá errado. Tudo dá errado. Ou tudo ela vê maldade. Negativo. Isso, tipo, ela vai fazer algo, mas tá tudo errado. Tá entendendo? É aquela pessoa. Eu venho falar pessimista, né? Isso. Pessimista. É uma pessoa, ela não consegue dar fruto, não é por causa da outra pessoa, é por causa dela mesma. Entendeu? Porque não tem essa transformação. Não tem essa mudança. Pra ter a visão do É bom, né? amarga. Entende? Ela é amarga. Até anotei uma... É similar ao trigo e o joio, né? Aqui. Todas elas vão se encaixar. Cada coisinha da parábola, você vai pegar de uma e de outra que vai se É encaixar. igual, mas por dentro, quando você vai comer, é diferente. O joio, ele não tem fruto. O trigo tem um fruto fruto. mentiroso. O joio é mentiroso. Ele Você- parece com trigo, mas ele é mentiroso. Lembra do vídeo? Quando ele faz assim, saem os frutos e o joio Não sai nada, Palha. só a palha. é a palha, tá? Eu anotei até, que eu comentei com o Eli, sobre Mical, né? Pode falar pra ela sobre Mical. O que é Mical? Quem Mical, lembra de Mical? Mical, a primeira esposa de A filha de Davi. Saul, gente. A Sim. filha de Saul. A prometida a Davi. A esposa de Davi. Isso. Porém, E viu com outros olhos. ela vê Davi se alegrando na presença do Senhor, que simbolizava a arca. Ela vê Davi tirando o manto real. Ele não ficou pelado, gente. Ele ficou tipo com uma Ele cerola, tirou. vai? Uma cerola? Uma Não, veste, não, aquela não, veste. não, Ou era A uma cerola, veste... a cerola que a gente fala Hã? é tipo um shorts. Cerola é tipo um short, né? Cerola Não, é tipo- tipo um short. É ainda mais pervertido ainda. Mas naquele tempo não. Naquele Ah. tempo. Ele ficou, eu acho que aquele que- negócio, né, amor? Como é que O que, chama? que os judeus como é que é o nome? Eu esqueci, mano. Não é túnica. Túnica. Não é túnica. Eu vou lembrar dessa vestimenta de baixo. Certo. A vestimenta de baixo cobria tudo, gente. Vestimenta de baixo cobria tudo e vestia-se o manto. Ah, Ou seja, Elias não subiu pelado aos céus. Porque caiu a capa dele. Caiu o manto dele. O manto que ele levava. Ou seja, Pedro, quando se fala que ele estava num barco lá, que Jesus está na margem lá, dizendo, tende algo para comer? Eles falam, não. E daí aquele discípulo fala assim, olha, é o mestre. O que Pedro faz? Coloca a sua roupa porque estava nu. Daí dá a entender que ele estava peladão lá, de tudo de fora. Não. Ele estava sem a túnica. Tá entendendo? Isaías a também roupa, fala a sobre roupa isso que que todo tava nu. judeu, a roupa que todo judeu anda. Mas não é... O que o sacerdote rasgava? Porque fala lá, quando Jesus foi perante aos sacerdotes lá, que eles falaram que Jesus blasfemou, o que ele faz? Rasga. Ele ficou peladão dentro do templo? não. Não. Ele rasgou a parte de cima. Mas a parte de baixo, não. Não. A proteção, jamais. Expor o seu corpo, jamais, gente. Agora, Davi, ele estava simbolizando o quê? Aqueles 24 anciões. Que Apocalipse fala que tira a tua coroa, tira o teu reino e joga aos pés do Senhor. Dizendo assim, ó, só tu és rei dos reis, senhor dos senhores. Dizendo assim, nós não somos reis. Tu és nosso rei sobre os reis.
Senhor dos Senhores. Ou seja, Davi tirou o seu real, o seu reinado e falou assim: na presença do Senhor eu me entrego. Na presença do Senhor eu não sou ninguém, eu sou um adorador. Mical olhou lá de cima e falou o quê? Tá depravado, menino. Olha só, você está se expondo para as mulheres de Israel. E o que Davi falou? Na presença do meu rei, eu adoro, eu glorifico. Não tem realeza que me faça parar de adorar ele. Ele se entrega. Era segundo o coração de Deus, gente. Porque ele adorava verdadeiramente. Mical, na mesma hora, ficou estéril. É um exemplo, gente. Existem vários outros, tá? Esse é só um exemplo só pra gente colocar dentro do texto, tá? Mas existem vários outros exemplos, pra gente ganhar um tempo aí, senão não dá tempo de terminar. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Muitos frutos, gente, de pouca qualidade. Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Agora vai, Tirarei a sua sebe, para que sirva de pasto. Derribarei a sua parede, para que seja pisada, e a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros. E as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercessem juízo, e eis aqui opressão, justiça, e eis aqui clamor. Gente, então aqui o que ele está falando? O que mais poderia ser feito que ele não fez? A gente para pensar na nossa vida, o que mais ele poderia ter feito que ele não fez? Será que tem alguma coisa que a gente possa fazer que Jesus ainda não tenha feito? Fora que tem muitas coisas que o Senhor não está concluindo na sua vida porque não está vendo os frutos. Deus já tinha feito tudo, gente. Porque ele preparou o terreno. Quando você aceitou a Cristo, ele já tinha preparado o terreno para receber a semente. Ele já preparou o terreno para limpá-los, para cercá-los, colocar uma torre de vigia, colocar um lagar. Ele fez tudo. Ele já colocou aí dentro de você. O que é a sebe? O que é a sebe? A sebe. A sebe é uma cerca, gente. É uma cerca. Em Jó, nós vamos ver o inimigo. Eu não vou abrir não para a gente tomar mais tempo. Vamos ver o inimigo se confrontando a Deus, dizendo assim, mas também tu cercaste ele com tudo. Quando ele fala cercaste ele, com a sebe, quando ele fala assim, é porque ele colocou anjos. A cerca são anjos. Quando ele olha e vê a proteção de anjos que lembra? Dará ordem aos teus anjos. Dará ordem aos teus anjos. Salmo 91. Mas aí você vai achar que é o quê? É anjo do Senhor. É teu anjo. É teu anjo. Em Apocalipse vai falar de 1/3 dos anjos caídos. Por que ele dá essa quantidade de 1/3 dos anjos? Dá uma referência como estrelas. Estrelas são referências de anjos. Tá entendendo? Ou seja, 1/3 de anjos caídos que Satanás conseguiu puxar para o lado dele, deludibriou eles, está a serviço do inimigo. 2/3 está a serviço daqueles que amam ao Senhor. 2/3. Ou seja, se Satanás tem 1 para lutar contra a tua vida sentimental, o Senhor tem 2
Quando você falar esse Salmo 91 dizendo assim, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, é os teus anjos, não de Deus. É os anjos que te guardam, é os anjos que te cuidam, é a cerca que o Senhor colocou sobre a tua vida. Ele limpou, ele sachou, colocou os anjos para proteger. Ah, pastor, mas a torre de vigia não é para ver se algum entra, coisa e tal. Entra, sabe por quê? Entenda bem uma coisa. O nosso inimigo está ao nosso redor. Em Pedro vai falar. Em Pedro vai falar que o nosso inimigo está ao nosso redor. Porque ao nosso redor está os anjos. Ou seja, o inimigo não passa por eles, meus amados. Mas pastor, mas aqui está dizendo que o inimigo recebeu ordem para ferir a Jó. Mas pastor, o inimigo teve ordem para ferir as coisas de Jó. Deixa eu te falar uma coisa. Ordem de quem? De Deus. É o que a gente começou falando desse estudo. Sobre o que é provação e o que é ataque. Porque Deus sabia que Jó iria vencer, né? Porque ele era um homem transformado. Sim. Jó já tinha passado. Quem lembra da última fase. aula? Quem lembra da última aula? Jó estava maduro. Passa Jó pelo fogo. Estava maduro. Entenda bem uma coisa, daí você vai falar assim, mas pastor, eu já também passei por algo assim. Pastor, tem gente que já perdeu filho, tem gente que já perdeu casas, perdeu dinheiro, perdeu tudo, mas conseguiu estar de pé, conseguiu se levantar. Eu não sei como essa pessoa conseguiu, porque se eu, como pai, penso algo assim, já eu morro de tremor, eu já me preocupo, eu já entro em aflição. Mas o Senhor sabe muito bem quem é que está maduro, quem é que não está. Ah, mas a pessoa caiu, coisa e tal, se desviou. Calma, o Senhor pode ter dado um tempo para ele se justificar, tentando achar justificação. Conhece as nossas estruturas. Né? Isso. Conhece, e conhece muito, Lacerda. Ele deixou a pessoa se autocomiserar, dizendo assim, eu sou culpado, eu sou isso, eu fui aquilo. Você acha que Jó não reclamou? Todo mundo prega dizendo assim, ó, e Jó não blasfemou. Certamente, não blasfemou. Mas que indagou. Ele fez muitas perguntas. Ele faz muitas perguntas, ele faz mais ou menos umas 32 perguntas. Daí Deus, quando se depara com ele, fala assim, ó, me responde uma coisa, 70 e poucas perguntas. Para mostrar para Jó o tamanho do Deus que ele serve. E sem medo de errar, através da revelação, meu querido. Como Deus não fica batendo papinho, ele catou Jó e levou nas coisas que ele fez. Como assim, pastor? Levou ele lá no passado? Deus pode fazer isso? Eu acho que pode. Se ele é Deus. Ele catou um rei lá do futuro e trouxe para o presente. Sim. Há 2000 anos atrás. Trouxe um rei que vai reinar, que a Bíblia está falando que ele vai reinar. Em Efésios também fala que nós estaremos com ele. Ou melhor, estamos com ele. Ah, você não entendeu não, gente. Estamos com ele. Amém. Amém ou não amém? Amém. Está entendendo a loucura que é a palavra do Senhor? De olhar para você e falar assim, ó, estamos assentados, reinando com ele. Consegue entender essa maluquez? Que o Senhor, no tempo dele, não existe tempo, não existe crono, não existe passado, não existe presente. Ele pode estar olhando você com a sua pequena fé e dizendo assim, ó, mal ela sabe o que ela vai fazer lá na frente, mal ela sabe que esse trigo que está morrendo, esse trigo que ela está dedicando ao entendimento da palavra, o que vai gerar, o tanto de plantação que vai ser gerada, a família dela vai ser impactada, os filhos dela, os netos dela vai ser impactada, vão levar e vão se multiplicar essa sementeira que ela está fazendo. Se Jesus Cristo nos mostrou o início, que quando quiseram impedir ele falou assim, ó, se a semente de trigo realmente não morrer, ela não pode vir a dar frutos. E quanto que esse fruto não dá? Quanto que esse trigo não dá, gente? Uma semente dá 30 a 60 a 100 vezes mais.
Como assim, pastor? Você multiplicação é dinheiro que eu estou falando? Não, meu querido. O entendimento que você está recebendo, ele está gerando dentro de você um crescimento para você estar ensinando. Entenda bem uma coisa, não quero ser para vocês o professorzão, não quero ser para vocês amarrar vocês, dar somente aquele negócio, não. Entenda bem uma coisa, eu quero que vocês entendam que o que nós estamos fazendo através desse evento, através desse daqui, é discipulado. E discipulado não são ovelhas, discipulados são levadores da palavra. Seja para a tua família, seja para o teu filho, seja para o teu parente, seu amigo de serviço, seja por uma igreja. Hoje nós estamos sentados aqui, mas amanhã pode ser vocês. Está entendendo, gente? O que o Senhor está tentando mostrar para cada um, que vocês têm que beber dessa água que Ele ofereceu à samaritana. E entenda bem uma coisa, torna-se uma fonte. Fonte é água parada? Água parada da dengue. Fonte jorra água. Por isso que nós não podemos ter medo de trazer para fora, de ensinar alguém, porque pode ser que alguém possa elevar. Vai por mim, gente. Vai por mim. Hoje nós estamos ensinando aqui, mas hoje daqui a pouco nós podemos estar colocando vocês aqui para estar ensinando. Porque eu não quero de forma alguma deixar vocês como escravo do Eli, escravo da Fabiana, que só aprende se a Fabiana estiver ensinando. Não, é vocês que podem estar passando muitas coisas que o Senhor está destravando na tua vida. Mas temos que ser essa vinha que o Senhor está propondo. Porque o que Ele está falando assim, Ele não está falando para alguém julgar Ele. Quem acha que pode julgar o Senhor? Ele está falando para aqueles, entenda bem o contexto dessa parábola. O contexto dessa parábola era para o povo de Judá, que indagava, e ele fala assim, peraí, tudo que eu pude fazer por eles, eu fiz. Eu limpei, eu cerquei, coloquei uma torre de vigia, coloquei um lagar que vai dar resultado. O lagar é o resultado do plantio, gente. Tem que dar resultado, tem que dar o suco, tem que dar o vinho. Agora basta você, se você vai dar a uva boa ou a uva amarga. 2 resultados tem que sair dessa plantação, desse acreditar que o Senhor fez na sua vida. 2 resultados. E já está começando a dar resultado, gente. Está dando resultado já nas suas vidas. E vocês já estão sendo impactados. Está entendendo, gente? Vocês já estão sendo impactados por esse plantio, por esse cuidado que o Senhor está tendo sobre a tua vida. Deixa a uva amarga para lá. Uva amarga é aquela que não é adubada. Uva amarga é aquilo que deixa bichos entrar e corroer a plantação, corroer o caule, as folhas. Vocês estão entendendo, gente? Não deixa que pulgão, não deixa que praga venha destruir as suas folhas, venha destruir o teu caule que tá abastecendo, a seiva está abastecendo esse fruto, a seiva está dando frutificação, a seiva está te ajudando, porém o inimigo está vindo para destruir com pragas esse plantio. E ele sabe que se não adubar, o que é adubar, meu querido? É colocar em prática o que você aprende, é colocar a palavra do Senhor em movimento. Você está entendendo? Olha só que interessante, o vinho, quando ele é armazenado, ele tem que ser movido. O que é movido? É tirar do lugar, é virar ele. Como assim, pastor? Se ele ficar parado, estagnado, ele vira vinagre. E não serve para nada. Está entendendo, gente? Como é que se movimenta? Nós estamos introduzindo este suco dentro de vocês. Nós estamos colocando dentro dos barril este suco dentro de vocês. Através do quê? Da palavra. O entendimento está entrando dentro de vocês. Agora basta vocês saber se vai ficar parado ou se vai virar vinho. Amém, gente? Amém. Amém. Deu para entender a SEB? Sim. Então vamos para o muro.
que ele vai falar: tirarei a sua sebe para que sirva de pastos, derribarei a sua parede, tá? Ou acho que a tradução que eu coloquei para vocês é muro. O que é muro, gente? É a proteção, tá? Anotem aí, é proteção. Eclesiastes 10:8 é uma referência. Quem rompe um muro, mordeloá uma cobra. Ai. Tá? Lá vai falar sobre isso. Então, o muro é a proteção. Se é tirada essa proteção... Ixi, desmorando. Eclesiastes 10:8. Gente, quando ele coloca os anjos, aí ao derredor nós temos o inimigo que fica ali buscando uma brecha. Eu lembro quando lá atrás, muito mesmo, no comecinho de tudo, que eu tinha medo dos pentecostais, que o Perninha veio me revelar, e ele falou, e eu queria entender o que o Perninha falava, e ele falava assim pra mim: eu não posso falar claramente, porque à sua volta tem anjos, mas ao derredor o inimigo está procurando uma brecha para entrar e atrapalhar aquilo que Deus tinha para fazer. Mas ele falava em enigma, em parábola, gente, eu não entendia nada que ele estava falando. Mas foram se passando os dias e as coisas foram acontecendo, e aí foi encaixando aquela parábola. Sim. Então eu entendo que tem momentos que nós temos que tomar cuidado, porque ele está ao derredor o tempo todo. E os anjos têm que estar à nossa volta, guardando, livrando e protegendo. E essa proteção é o muro, tá? É a sebe, que é a cerca, mas tem um muro que lá em Eclesiastes 10:8, quem puder abrir aí rapidinho, porque a gente tem que finalizar. 10:8, Salmo Eclesiastes? 119. Abre você aí pra gente ganhar Ele já tempo. ganhou. Já abri, já. Abre, por favor. Diz assim: quem fizer uma cova, cairá nela. E quem romper um muro, uma cobra o morderá. Dá pra entender através dela? Agora lê o 119 de Salmos. 119 11. Só pra vocês entenderem. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus estatutos. Salmo do quê? 119:11. Gente, se eu for pegar aqui sobre a palavra, nós vamos falar sobre a palavra o tempo todo. Nós vamos falar sobre o centurião que acreditava na palavra. Nós vamos ver Jesus falando: eu sou a palavra. Não, João falando assim, ó, ele é o verbo, ele é a palavra. Nós vamos se aprofundar muito na palavra. Entenda bem a revelação, gente. Olha que profundo. Se os anjos são a cerca, o que é o muro? O próprio Deus. O que é? Gente, se o muro é a proteção, o que é a proteção? É a palavra. É a palavra. A Então, serpente, desculpa, mano. Pode falar. A serpente, ela veio em Eva, Sim. porque ela não tinha conhecimento. É. Porque ela não falou coisa com segurança. E ela acrescentou uma coisa que Deus não falou. Tinha brechas Porque ela não no tinha muro. certeza Sim. disso aqui. Tinha brechas no muro. Porque o Senhor tanto falou para Josué, tanto falou para Moisés, tanto foi falando para os reis, tanto foi falando para os que estavam em Juízes, dizendo assim, ó: se guardares os meus mandamentos. Porque a palavra que eles tinham eram os mandamentos. Sim. Se guardares os meus mandamentos, medita nela dia e noite. Guarda a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E não se aparta da sua boca. Quando você peca, o que você fala quando você peca? Uma brecha que eu dei. Um vacilo que eu dei. Ah, eu me rendi a esse desejo. Tá entendendo? Ou seja, uma brecha no muro. Como é que você acerca com esse muro? Através do entendimento da palavra. Por isso que a palavra é aqui, gente, é na mente. É as nossas emoções. Porque se as emoções, ela não está com essa proteção vinda da palavra, o inimigo encontra uma brecha. Pode ver que a nossa guerra é na mente, não é? É a nossa mente que briga o tempo todo. Então, se você não tem a palavra guardada na sua mente, ele vai encontrar uma brecha nesse muro. É que nem eu creio que quando
Abraão foi sacrificar Isaac, né? Foi lindo, né, gente? A palavra não fala, mas eu acredito que o inimigo estava soprando no vídeo dele. No vídeo dele. Só que vocês podem perceber também, assim, ó. Eu creio que tanto o inimigo estava soprando no ouvido dele, quanto Deus estava falando para ele a palavra. Então, a escolha era de Abraão, se ele queria ouvir o inimigo ou queria obedecer a Deus. E ele preferiu obedecer a palavra Em cima de Deus. disso que você está falando, eu trago algo que eu aprendi até com o Tequinha, daquela questão da guerra, né? Sim. Entre espírito e a carne, que é uma guerra para a alma, Paulo para o sim. vencimento da Paulo alma. fala muito disso. Então, você pega, se eu pegar como exemplo, isso não está na Bíblia, mas eu tenho essa liberdade Como de tentar... executar? Isso, eu posso dizer assim, pô, houve uma guerra na mente daquele homem, Sim. mas quem prevaleceu? Quem estava mais forte? Quem estava mais forte ali? O espírito Sim, dele que sim. era conectado ao Senhor. Sim. Então ele tinha essa conexão com o Pai. Deus falava com Abraão. Abraão é o pai da fé. Então assim, é uma coisa que é uma intimidade. E que intimidade, viu? Porque eu creio, gente, que aquele homem subiu ali, tremendo, com medo, mas dentro dele ele tinha certeza que o Deus que deu um filho para ele na velhice, que era o filho da promessa, era o mesmo Deus que tinha o poder de ressuscitar, de dar uma provisão. Está no livro momento. de Hebreus sobre isso. Porque Mas aí em você- Deuteronômio Tá. 13 vai falar no assim, livro de que Deus Hebreus. prova o nosso coração. Mas eu creio que Deus prova o nosso coração para nós mesmos se conhecer. Porque Deus, ele não ninguém pega Deus desapercebido. É verdade. Ele prova para conhecer, sim. Nós nos conhecemos. Porque tem coisas que a gente fala assim, gente, eu não acreditava que eu era capaz de fazer isso. Ou Então, passar por isso. É uma forma de provar para você mesmo quem você é, qual o seu coração e quem é Deus na sua vida. E Entende? outra coisa também, quando Sara questionava ele, o que ele falava? Sara, quem está em primeiro lugar em nossa vida? Deus. Deus. É lindo. Então é lindo. Não, mas é interessante, gente. É prioridades, né? É interessante. É ter prioridades. Entenda bem uma coisa. Quando Jesus foi tentado, ele foi tentado pela palavra. Ou Sim. seja, Satanás queria achar uma brecha Como achou em Eva, né? na palavra. Entenda bem uma coisa. Sempre vai chegar alguém para destruir o entendimento que o Senhor está te dando, te oferecendo algo que parece ser verdade. Não. Há uns 4 anos atrás, bem dizendo, eu iria a Fabiana, quando eu ia na casa deles, eles falavam muito, escuta um vídeo no YouTube, vai ouvir palavra, vai ouvir uma pregação, vai ler a Bíblia, Fernanda. E quando eles oravam por mim, lê a Bíblia. Eu, não consigo, eu não entendo nada. Para mim, a Bíblia é como uma revista da Avon. Quero o Espírito Santo falar comigo. Vou lá e abro e quero que Deus fale comigo. Mas não entrava. Então, eu passei uma situação na minha vida, depois que eu peguei Covid, fiquei sozinha em casa, eu me senti tão sozinha, mas eu sentia que Deus estava ali comigo. Só que naquele momento eu lembrava, eu falava, nossa, quando eu estou na igreja, o Espírito Santo me visita, eu falo em línguas, eu profetizo, é lindo. Mas quando eu saio, eu não... É como assim, não se eu, que eu estou com o pé lá dentro e estou lá fora, não. Mas é que aquela palavra que eu ouvi, eu não conseguia entender. E eu lembro que no ano passado, quando eu levantei minha mão para voltar para os caminhos, eu fiz uma aliança com o Senhor, depois de 3 dias eu peguei a Covid. Eu falei, meu Deus, é muito forte. Mas mesmo assim eu fiquei com medo de não ser salva, que antigamente eu achava que é a salvação. E ali eu comecei a sonhar com a palavra. Eu comecei a sonhar com cenas da Bíblia, coisas assim extraordinárias. Eu passava por uma estrada linda, eu via um sepulcro, aí eu via uma voz, Lázaro, saia para fora. E aí eu ia buscar, aí eu lembrava da palavra e eu ligava para Fabiana. Eu falava, Fabiana, eu tive esse sonho tal, o que é isso? Aí depois em seguida meu pai ficou doente, aí eu tive que voltar a palavra para minha família, que eu lembrei da Madalena. A Madalena, ela ficava desesperada, que Lázaro era tão amigo, tão próximo de Jesus, que eles começavam a questionar, mas ele é tão amigo e ele não veio aqui. Eu falei, Fabiana, onde está essa palavra? Eu acho que eu preciso passar para minha família, que minha tia está lá desesperada. E aí eu fui começar, aí eu assisti uma live do Eli, ele pregando aqui, na hora que ele começou a falar, não pregando, ele dava uma oportunidade, ele falou assim, eis que eu vejo aqui pessoas com uma semente na mão.
E Deus manda te dizer, essa sua semente é o seu celular. Começa a pregar a palavra, começa a passar para os seus amigos, para as pessoas, a palavra. Aí o Senhor me deu um sonho, eu tô lendo, eu tô buscando, graças a Deus pela vida deles, quando eu ligava eles me respondiam. E aí eu comecei a gravar vídeo. Aí eu comecei a gravar e postava no status. Gravava e postava, gravava e postava. Aí a Fabiana, eu nem via, porque eu ficava com medo de ver eu lá. Aí a Fabiana falou, Fê, por que você não faz uma live? Porque você gravando assim, amém, tá lindo, mas começa a fazer live, meu Deus do céu, e fui fazer as lives, mas tudo aquilo ali, houve um processo, Sim. Entendeu? A palavra para entrar no meu coração não foi fácil, não foi da noite para o dia. Eu tive que liberar o meu coração para perdoar. Eu tive que liberar o meu coração para o Espírito Santo fazer morada dentro dele. Não era só na igreja. Era onde eu fosse e abrir o coração para eu perdoar. Sim. E quando a palavra começou a entrar em mim, eu comecei a passar para frente. E hoje, toda atitude que eu vou fazer, Senhor, vai na minha frente. Seja o centro de tudo. E de lá para cá, é só a palavra de Deus. Amém. O que é o rancor, gente? Graças a Deus. O que é o rancor? É um impedimento para Deus trabalhar. É. Não que Deus tenha algum impedimento. Entenda bem uma coisa, ele é muito educado, ele bate na porta. Uhum. Ele não vem para destruir a porta e falar assim, ó, cheguei, que nem Satanás faz. Não, ele vem educadamente. Ele vem batendo na porta. O rancor estava impedindo trabalhar. Estava impedindo. O rancor é as pedras na terra. Como é que vai frutificar se tem pedras? Tem que tirar a pedra, tem que tirar a mágoa, tem que tirar a ira, tem que tirar a prepotência, o ego, tem que tirar a gente, tem que tirar. É. Amém. Amém? Amém. Eli, vamos deixar isso aqui de lição para eles? Eu trouxe para vocês 5 pessoas para a gente dar como exemplo. Mas em cima disso, eu acho que eu não dei não, né? Não dei nome de ninguém para vocês depois daí. Acabou no muro? Acabou no muro, né? Ainda bem que eu não me entreguei. Só deu de Mical, né? Só de Mical. Então vamos lá, ó. Anotem aí para vocês trazerem pra gente, ou se quiser mandar no grupo, não sei, vocês que sabem. O que aconteceu na vida dessas 5 pessoas de uma forma assim que o muro não estava protegendo? Tá bom? Só para vocês entenderem. Vou mandar assim. Não, o que aconteceu? O que aconteceu na vida dessas pessoas que o muro não estava protegendo? Não tinha essa proteção, tá? De Caim. O que aconteceu na vida dessas pessoas que o muro... Que não havia essa proteção do muro. Caim, Saul, o rei Saul, Sansão, Salomão, Eu não caí. Caim, rei Saul, Sansão, Salomão e Absalão. Aí vocês trazem pra gente. Na próxima. É melhor, né? Na próxima, do que mandar no grupo. Porque esses personagens, vocês vão ler sobre eles, que vocês vão detectar qual foi a falha, tá? O emocional, o que foi que aconteceu que houve essa brecha na vida deles, tá? Leia buscando a realidade daquele tempo e leia também interpretando com a realidade de hoje, para vocês trazerem para nossas vidas. Amém? Amém, gente? Eu tinha preparado o vídeo do... Como é que chama? Do Odre. Vocês querem assistir ou querem parar aqui? Não, acho que é melhor a gente parar agora. É. Porque, entenda bem uma coisa, gente. Muitas vezes você vai ver a gente voltar em outras parábolas que a gente já estudou. Muitas vezes a gente vai ver, principalmente essa próxima agora. Nós vamos entrar nela e ela já vai falar dessa que nós acabamos essa. Essa próxima que a gente vai entrar é maravilhosa. É super 10. Eita. Vocês estão entendendo? Para quê? Para vocês entenderem que o que Jesus explicava é tudo um todo. É tudo um todo.
Tá entendendo? Não tem simplesmente uma coisa aqui separada, nada a ver. Não, você vai ver que é tudo um todo e é uma palavra para desprender o reino sobre as nossas vidas. Verdade. O que nós aprendemos hoje, o Senhor tem feito de tudo para você dar fruto. Não tem impedimento, gente. Não tem impedimento. Entenda bem uma coisa, tem vacilo nosso. Tem falta de vigilância nossa. Tem falta de cuidado nosso. Porque é o seguinte, em Isaías vai falar sobre o povo que era teimoso, o povo que não aceitava, o povo que era duro de coração, e Deus falou assim, ó, então eu vou fazer a minha justiça sobre a vida deles. Eu vou tirar as proteção. Eu vou arrancar a proteção. É onde os inimigos veio, fizeram cativo, levou para outras terras e destruiu tudo. Você está entendendo? Quando o Senhor faz isso de tirar as proteções, gente, é uma forma dele, tipo assim, não desistir de você. Porque entenda bem, por mais que o Senhor permitiu, o Senhor trouxe de volta. Por mais que o Senhor permitiu, o Senhor trouxe como um açoite. Falando assim, ó, vocês sem mim, vocês ficam à deriva. Vocês sem mim precisam de punição. Um filho quando faz coisa errada, o que o pai faz? Bate nele. Por quê? Dialogando, ele já não teme. Falando, ele já não teme. Deus está mandando profetas, não teme. Deus está trazendo a revelação, não teme. Então o Senhor simplesmente fala assim, tá bom, tirou a proteção, o inimigo vem. Quem está ao nosso derredor? E se tira os anjos? E se tira o muro? O que a raposa faz? O que a serpente faz? O que as traças, as pragas faz? Mas entenda bem uma coisa. Por mais que haja destruição, sempre há esperança. Porque, olha só o que eu vou falar para vocês. É extraordinário agora o que eu vou falar para vocês. Por mais que vocês negligenciem, Ele não vai deixar de salvar vocês. Pastor, se eu virar as costas para Ele, Ele ainda vai me salvar? Ele vai atrás da ovelha perdida. Ele traz, porque Ele falou assim, ó, não deixarei que nenhum dos que o Pai me deu se perca. Aquele que acreditou em Jesus Cristo, esse tem a salvação. Porém, não se acostume a isso. Porém, não acha que isso é um artifício para você continuar pecando, errando, falhando, ou usando da palavra assim, de qualquer jeito. Não use essa palavra de qualquer jeito, não use essa palavra como artifício para os erros. Ou para desculpa para fazer coisa errada e ir para o mundo de volta. Não, porque todos vamos ter o nosso resultado no final. Seja galardão, seja disciplina. Pastor, salvação para mim já está bom demais. Eu vindo aqui, mantendo a minha religiosidade de vir aqui uma vez por semana, sentando aí, você está negligenciando aquilo que o Senhor apostou em você. O Senhor está dizendo em Isaías 45, tudo o que eu podia fazer, eu fiz. Eu sachei, coloquei a cerca, coloquei o muro, limpei, coloquei vides boas, boa plantação. Ele não colocou uvas más, não colocou semente de uvas más. Está entendendo? Era boas. Entendeu? Colocou uma torre de vigia para ele vigiar. Não o Senhor, você, eu vigiar. Manter a palavra na mente e saber onde o inimigo está entrando, onde o inimigo quer fazer, onde está tendo fogo. Eu apagar fogo, não jogar gasolina. Porque tem gente que quer jogar gasolina. Tá vendo a situação e tipo assim, vou jogar gasolina, né? Não é na minha plantação mesmo, não. Só que o mato que está lá pode vir aqui, ó, e pegar fogo no teu. Vigilância e lagar para dar resultado. Lagar, porque ele quer o fruto. Ele vai exigir esse fruto. Ele deseja esse fruto de você. É uma ameaça, pastor? Não, é Bíblia. Não se tem ninguém por inocente. Só tem dois caminhos. Ou você escolhe do bem, ou você escolhe do mal. É verdade. Amém? Amém. Então vamos despertar cada vez mais. Vamos se prontificar a dar resultado. Amém. Alguém quer perguntar alguma coisa dessa parábola? Não, só dessas. Tem uma referência para responder essas perguntas. Bíblia. É muito...
Gente, não é para Ele tá fazer, querendo não é falar. Lê para o fazer nenhum texto. Vai ler a Amém? Bíblia. Deus abençoe.